Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um vazante. Esse formato de episódio entre temporadas, mais livre em frequência, em experimentação, em assunto, que acaba servindo como uma forma da gente continuar trocando junto enquanto a gente espera a segunda temporada, que tem como tema masculinidades, vir ao ar. Inclusive, na semana passada, a gente não conseguiu lançar o episódio da semana, mas tá tudo bem, porque o vazante ele não tem exatamente uma frequência, porque o Trans ainda é um episódio que acontece de maneira completamente independente, e isso acaba, às vezes, dificultando um pouquinho a gente conseguir manter uma frequência muito alta. Inclusive, quem quiser patrocinar ou investir, saiba que estamos abertos. A ideia do vazante é a gente seguir o fluxo das coisas que transbordam. E nem sempre a gente vai ter controle desse transbordamento. E eu não queria me obrigar aqui, quase como uma obrigação pontual que a gente tem muito nos conteúdos de rede social, de ficar forçando a criar coisas se elas não fizerem sentido. Porque eu acho que acaba que a gente vai entrando num eco do vazio, assim, sabe? De conteúdo. E a ideia do Transa é um pouco outra. É mais sobre dizer sobre o que atravessa. Se nada atravessar, não tem nada para ser dito. Então bora pro episódio que mesmo passando uma semana só eu já tô morrendo de saudade. Ihu! Ah, só uma coisa. Eu tô bem rouca. Hoje a gente vai falar do erro. Eu pensei muito em como adentrar esse assunto. No início eu pensei em pedir para algum especialista. Sei lá, eu queria tentar entender o porquê que é tão difícil errar. Por que dói tanto. Por que a gente resiste tanto à ideia do erro e do erro na gente, principalmente? Mas aí eu fiquei lembrando das vezes que eu errei e eu vi que não importa. Assim, com certeza tem muito a ver e ajuda a entender o porquê que a gente tem tanta resistência para errar e vai bater com o nosso perfeccionismo, com a nossa autoimagem, com a nossa ideia de perfeição, de herói, como a sociedade constrói e reforça isso o tempo todo para que a gente tenha alguma validade nesse sistema. E com certeza tem muito a ver com o ego. Com o ego, com o ego, com o ego, com o ego. Muito a ver com o ego. Mas a pergunta do porquê, por mais que ela nos ajude a entender um bocado de coisa, ela parece pequena quando a gente erra. Porque quando a gente faz uma cagada, a nossa cabeça foca no auto-julgamento e a gente manda um belo que se foda para a psicologia do porquê é difícil errar. A gente só quer saber o que a gente pode fazer com isso, assim. E principalmente como que a gente pode ou calar a boca ou tentar resolver um pouco daquela pergunta que fica batendo na nossa cabeça. Tipo assim, como que eu posso não errar mais? Ai, meu Deus, aquela culpa e tudo. E aquela urgência que a gente fica sentindo de, pelo amor de Deus, eu queria nunca ter errado e nunca mais errar de novo, sabe? E foi engraçado porque a ideia do Transa parte muito das trocas, né? E essas trocas vêm muito do Instagram, assim, das redes sociais, mas principalmente do Instagram e das interações que a gente tem por lá, assim. Inclusive, se você ainda não segue, segue a gente lá no Transa Podcast _ Maria Trica _ e troca por lá também. Me fala o que você acha, porque essas trocas são realmente muito importantes. E aí, na última semana, eu fiz uma caixinha de perguntas e algumas enquetes perguntando um pouco sobre o erro, assim. Sobre o que é mais difícil para as pessoas errarem, sobre quais são os maiores desafios em errar. Se dói mais o erro do outro, ou o seu erro, ou o erro numa relação, ou se é mais difícil superar, se é mais difícil a culpa que vem depois, se é mais difícil saber se aquilo é um erro ou não, ou como lidar com isso, se é mais desafiador assumir, enfim. E foi muito interessante perceber o resultado dessas interações, assim. A maioria esmagadora dos votos aponta que é mais difícil lidar com o próprio erro do que com o erro do outro. Ao mesmo tempo, o mais difícil é saber, antes do erro, se aquilo é um erro ou não, ou perceber que aquilo é um erro antes de cometê-lo. E, principalmente, o maior desafio em lidar com o erro tem a ver com lidar com a culpa. Além disso, eu fiz algumas caixinhas de pergunta também, e nelas surgiram alguns comentários que eu achei muito interessante e decidi trazer pra cá também, meio que pra gente começar a pirar junto.
Eu morro de medo de errar, e isso trava demais minha vida. Até para fazer escolhas e atrás dos meus sonhos, me leva para um lugar ferrado de rejeição. Eu faço milhares de cenários na cabeça e acabo perdendo a ação. Perdoar os outros vem mais fácil pra mim do que perdoar a mim mesma. Perdoar não no sentido cristão. Acho que aceitar talvez seja melhor. Lidar bem. Porque o outro tá lidando com coisas que eu não sei. Eu assumo que fizeram o melhor possível. Mas quando eu erro, eu me questiono se aquele realmente foi o meu melhor possível. Bem, a ideia é trazer essas interações para cá para a gente poder começar a pirar sobre essas questões do erro. E aí eu fiquei lembrando daquele episódio da primeira temporada que falava sobre como lidar com os ciúmes. E aí eu lembro que quando eu fui fazer esse episódio, eu fiquei pensando que às vezes nesses lugares que são muito desafiadores e que a gente fica meio que se debatendo com uma lama, assim, um pântano, né? A gente fica meio que numa areia movediça e parece que quanto mais a gente movimenta, mais a gente afunda. E os ciúmes têm um pouco dessa sensação, a gente sente uma coisa latejando por dentro e é tudo meio indigesto e dolorido e é um assunto difícil de lidar. E o erro também. Inclusive, muitas vezes eles podem até andar juntos, né? E aí eu lembro que para aquele episódio, o que me ajudou a pensar é o que eu gostaria de ouvir quando eu tô numa crise de ciúmes. E esse episódio meio que vai ser um pouco sobre isso também. Vai ser o que eu gostaria de ouvir quando eu erro. E aí, naquele momento, às vezes eu não consigo parar para pensar ou me deslocar um pouco do lugar e do vício do erro. Então, bora pensar um manual na prática de como levar porrada e assumir as nossas cagadas? Eu odeio quando rima, mas vambora. Para isso, a gente vai fazer como se fosse um jogo. Lembra do jogo da vida, ou esse jogo de tabuleiro que a gente leva pra praia, pro mato, pra quando vai ter um tempo à toa? A ideia aqui vai ser a gente reproduzir como se fosse isso, usar o mesmo mecanismo. Porque eu fiquei pensando em trazer as questões que envolvem o erro como se fossem casas de um jogo. Então a gente cai numa casa e aí a gente vê pra onde aquilo ali nos leva. Se aquilo ali nos faz ir pra frente, se aquilo ali faz a gente voltar a casas, se faz a gente ficar meio que parado uma rodada. Enfim, vamos tentar olhar pra esses lugares do erro, que envolvem o erro, né? Esse é um daqueles episódios pra salvar e ouvir sempre que você precisar. Então a partir daqui a gente vai pensar como se fosse um jogo da vida. Mas na verdade meio como se fosse um jogo do erro. Peguem seus dados, escolham as suas pecinhas e vamos embora. Eu sempre me fudia, porque eu ficava com aquele carrinho que ninguém queria e aqueles pininhos minúsculos sempre ficavam caindo. Primeira casa do jogo. O nosso ponto de partida. O ego. A gente odeia saber que é falho, porque isso cria um buraquinho na nossa visão da construção do que a gente entende como eu. E eu sei que às vezes parece loucura, né? Porque nem sempre a gente tem uma autoestima maravilhosa ou a gente às vezes é super inseguro. Mas mesmo assim, e na verdade independente disso, tudo na gente parece que tenta fortalecer essa visão do eu, essa visão desse ego que a gente constrói. Mesmo se a gente tiver baixa autoestima, mesmo se a gente tiver nossas inseguranças, ainda assim tudo na gente parece querer reafirmar e sustentar intacto essa visão do eu. E aí quando a gente erra, parece que tem uma falha na Matrix. Parece que esse nosso lugar ideal de eu, ele é um pouco corrompido. Ou então que a gente percebe que na verdade isso é uma ilusão e a gente é falho. E aí os erros e as questões que doem, ou aqueles comentários, ou aquelas características nossas que nos incomodam, geralmente estão vinculados a outras questões muito mais profundas, que de alguma maneira nos ajudaram a formar essa noção de individualidade. E essa noção de relação, do eu, do outro, enfim, do nosso lugar no mundo. E aqui eu vou convocar os psicólogos, terapeutas e psicanalistas que escutam o Transa, porque com certeza vocês vão ter muito mais ferramentas do que eu para dizer sobre isso. Mas o que eu estou tentando trazer aqui é um pouco do questionamento sobre a nossa visão do nosso próprio lugar, a nossa visão do ego e de como o erro interfere nessa visão. É um pouco da gente já começar o jogo perguntando pra gente mesmo, do porquê para a gente é difícil errar. Independente do que um especialista ou vários especialistas, psicanalistas, etc., podem dizer desse fundamento, né? Dessa origem do porquê é difícil errar. Mas pergunta isso pra você.
Lembra de algum erro ou alguma situação que você ficou muito incomodado de ter agido de uma determinada forma. E aí começa a olhar para isso. Ou se você tiver errado, feito merda recentemente, olha para isso. Pega essa situação. Vamos junto. Tenta se perguntar, o que você está sentindo agora? Você sente raiva? Você sente tristeza? A culpa, mas ela vem acompanhada de algo? Alguma outra coisa? Você tem vontade de sumir? Você tem vontade de tirar satisfação? Tenta observar o que seu corpo, o que esse ego, quando está inflamado, o que ele reage, como ele reage, na verdade. E aí isso te lembra alguma coisa? Te remete? Será que isso surgiu de onde? Tenta lembrar de quais outras vezes você sentiu assim. Por que esse erro, ele inaugura a tristeza e não a raiva? Tenta lembrar um outro erro que você teve e que, na verdade, você ficou com raiva. Tenta ir colocando, sabe, meio que juntando, como se fosse uma coleçãozinha, assim, esses erros aqui eu sinto raiva, esses erros aqui eu meio que fico meio deprê, assim, e minha autoestima vai lá embaixo. A questão aqui é meio que se observar, porque às vezes a gente não vai ir para lugar nenhum, mas em alguns momentos, às vezes a gente consegue estabelecer algumas conexões e começa a entender um pouco de alguns fundos desses lugares. E isso, de alguma maneira, ajuda a gente a se apropriar desse lugar. De novo, aquela coisa. Quanto mais a gente se apropria da gente, a coisa não fica mais fácil, mas a gente parece que tem mais força para lidar e mudar as coisas. Então, fica aí o questionamento para você levar para terapia, para corrida, para o brunch com as amigas, conversa de bar, enfim. Para onde você sentir que te ajuda a olhar mais para si e que te ajuda principalmente a deslocar o olhar sobre si. Joga os dados de novo. Putz, casa da culpa. Aí ferrou. Volta 3 casas, porque você vai ficar estagnado aqui e não vai para lugar nenhum. A casa da culpa, ela funciona como se fosse a cadeia do banco imobiliário, lembra? Sabe aquela casa que quando você cai, você fica tipo umas 2, 3 rodadas sem sair do lugar? Então, a culpa, ela funciona como se fosse um limbo, ou samsara, ou o nome que vocês quiserem. A questão é que a gente não vai pra frente. A gente entra de cabeça numa areia movediça do erro. E nada muda. A culpa, ela tá mais a serviço do ego do que da melhora, do que do movimento. É porque ela nos embriaga. Ela cria toda uma ilusão, ela vai falando na nossa cabeça, como as fúrias, lembra do episódio dos ciúmes? Ela começa a infiltrar a nossa cabeça e começa a falar um monte de merda. A gente se sente a pior pessoa do mundo. E a gente pode até ser a pior pessoa do mundo e o nosso erro ter sido absurdo, o que geralmente não é verdade. Mas a questão é que não importa se a gente é de fato ou não. A culpa não está preocupada em relatar ou fazer com que a gente olhe para o nosso erro. Pelo contrário, ela está tentando fazer um manuseamento do nosso ego. Ela está tentando corrigir a falha no sistema. Ela está tentando fazer com que a gente retome a nossa visão de eu. É como se fosse quase uma autopreservação, assim, somada a séculos de culpa cristã que fortalecem e pioram pra caralho isso. Mas é como se ela tentasse reconstituir essa ideia intocável e perfeita do eu. Então, a culpa, ela vai nos embriagando para que a gente não veja o erro, para que a gente continue achando, mesmo se for para ser horrível, que a nossa visão de eu é intacta, que ninguém tocou aqui. Então, se a gente agora já não é tão maravilhoso e perfeito como a gente queria ser, pelo menos agora a gente é totalmente imperfeito e terrível. Mas a gente ainda tá ali, inabalável. A gente não tem falha, a gente não tem margem para ser outra coisa. Porque o erro, por mais que ele seja ruim, por mais que ele machuque a gente, o outro, e por mais que ele seja fedido, péssimo, horroroso, ainda assim o erro, às vezes ele é um desvio. Às vezes ele permite um recálculo de rota. Às vezes ele faz com que a gente pense de novo, faça novamente a mesma coisa. A gente pense de novo, a gente tente de outra forma. O erro, às vezes, ele ensina. Na verdade, às vezes o erro é a gente também aprendendo, é quase um sintoma da gente aprendendo uma nova forma de agir. Ou da gente ajustando, porque às vezes a gente, para aprender ou ser outra coisa, a gente vai passar por erros, assim, né? A gente não sabe uma coisa, então a gente vai errar e aí a gente, vez ou outra, vai acertar e vai continuar até melhorar. Mas quando a gente fica na culpa, a gente está paralisado.
A gente tá ali falando verborragicamente pra gente mesmo, sobre a gente mesmo. A gente não tá olhando pro erro, a gente não tá olhando pro outro ou pra dor que a gente causou no outro. Na verdade, a culpa, ela é uma desculpinha pra fingir que a gente tá fazendo alguma coisa, quando na verdade a gente tá ali meio que masturbando o nosso próprio ego. E dói ouvir isso, porque a culpa adora fingir que ela tá fazendo alguma coisa. Tá, eu vou te dar uma ajuda. Joga os dados de novo e vamos ver se a gente cai em uma outra casa. Eita, agora a coisa é mais profunda. Tamo na casa da vulnerabilidade. Mas essa aqui eu vou deixar pra gente gravar um episódio só sobre isso. Pode ser? Então joga outra vez. Vergonha. Agora... Esse é um desafio, porque a gente ainda tá bem próximo da casa do ego e da culpa. Só que a vergonha, ela é mais ingênua, talvez. Ela é menos elaborada, eu acho. A vergonha, ela é mais um sentimento, assim, é uma reação mais direta. Ela tem menos rebuscamento do que a culpa e é menos erguida que o ego. Uma dica para lidar com a vergonha é relativizar. Quem nunca errou? Lembra das pessoas que erraram com você ou que você viu errar? Como que você lidou com o erro do outro? A gente supera, né? Quando o outro erra com a gente supera. Ou quando o outro faz um trem que é meio ridículo, a gente ri, mas a gente esquece. Tenta lembrar de como os erros dos outros chegam em você. Isso às vezes nos ajuda a ter uma outra perspectiva. E às vezes quando a gente erra, e principalmente quando a gente está com vergonha, é muito difícil, porque a gente fica muito constrangido e dá vontade de entrar para dentro. Mas não se cobra tanto, não. Errar faz parte. Todo mundo errou. Todo mundo tem um caso parecido, seja que fez ou seja que algum conhecido amigo fez. E as coisas, elas são muito mais superáveis do que a gente imagina. Principalmente do que a gente imagina quando a gente está nesse estado. Tá tudo bem ser ridículo. Tá tudo bem errar. Roda os dados. O pós-erro. O que fazer quando errar? Essa casa aqui é curiosa, porque a gente tem várias opções. A primeira delas é paralisar com o erro. Qual que é a questão aqui? Nesse caso, a culpa venceu, a gente fica completamente paralisado e começa a somar culpa, vergonha, insegurança e medo de errar de novo. E a nossa visão não tá certa e a gente errou e ai meu Deus, eu não vou ser amado. E ai meu Deus, eu vou ser a pior pessoa do mundo. Eu deveria fazer alguma coisa pra me redimir, mas eu não sei o que fazer. Aqui começam várias vozinhas. É como se pegasse todas as casas, somasse numa casa só. A gente fica paralisado e isso faz com que a gente não tente de novo. E aí vai o conselho para lidar com isso. Tenta de novo. Eu sei que você errou. Eu sei que você pode ter errado 30 mil vezes. Tenta de novo. Tenta de uma outra forma. Tenta olhar por outro lugar. Tenta pedir ajuda. Pergunta para a pessoa que você está se relacionando ou para a pessoa com quem você cometeu o erro o que você poderia fazer para ser melhor. Como naquele momento você poderia reconfortar ela ou acolher melhor ela naquela dor que você a causou. Ou então como você poderia agir melhor ou não errar dessa mesma forma. Você pode até errar, mas você pode cometer outros erros. E por incrível que pareça, cometer outros erros é melhor do que cometer o mesmo erro sempre. Ou pelo menos eu cometer o mesmo erro de uma outra forma já é maravilhoso. Então, tenta de novo. Isso me lembra uma coisa que me ajudou muito a lidar com isso. Eu sou diretora de cinema e há pouco tempo atrás eu comecei a trabalhar também como atriz. E atuar é muito divertido, assim, porque me desloca completamente. Eu sinto que eu não sei absolutamente nada do que eu tô fazendo e isso me deixa numa posição muito desconfortável e que é muito maravilhosa. E é meio viciante, porque eu quero esse desconforto, porque esse desconforto me faz ir para outros lugares. Só que aí, como eu já tenho uma outra trajetória como diretora, eu lembro de muitas vezes quando eu tava dirigindo ou gravando alguém e a pessoa que tava atuando errava, ela começava a entrar numa paranoia interna do erro dela. E aí eu ficava de fora vendo a pessoa entrando no limbozinho, assim. Então errava, aí de novo, take 2. E aí errava de novo, então não tava maravilhoso. E aí a pessoa começava a ficar cada vez mais travado. Cada take que a gente rodava, a pessoa ia se travando e se enrijecendo mais, porque ela tava com mais medo de errar de novo. E aí, quando eu comecei a atuar, e aí eu tava nesse lugar, e errava uma fala, ou errava alguma coisa, eu lembrava de ter olhado de fora. E aí eu falava assim, foda-se, eu vou errar e eu vou ver o que isso vai dar.
Porque o pior daquela situação, e quando eu tava dirigindo isso era muito explícito, era que não era o fato da pessoa errar. Eu, a equipe, tudo bem, a gente tava rodando um take de novo, mas tava tudo certo, a gente só queria poder chegar no melhor daquela cena. Só que o problema era que a pessoa não via isso. A pessoa estava mergulhada na noia do erro. E aí, ela não conseguia perceber o quanto ela estava enrijecendo. E isso que bloqueava e travava o movimento. Então, a frustração que a gente começava a ter não era porque ela tinha errado, mas era porque a gente estava ali sem conseguir andar para frente. E eu acho que o mesmo se aplica quando a gente está num erro na vida mesmo. Então, lembra desse conselho. Não paralisa na hora de errar. Vai, erra de novo, tenta de novo, tá tudo certo. Mais uma vez. E se você tentar por aquele outro jeito? Tá, agora pergunta. Será que melhorou? Tá, vai de novo, não importa. Não esquenta. Vai de novo. E de novo, e de novo. E quantas vezes você precisar. Joga de novo. Agora vem a casa do exercitar o errar. Essa aqui é divertida, porque a gente está começando a sair da zona do erro e começando a ir para outros lugares. Exercitar o errar é uma coisa que a gente não faz muito, mas a gente deveria fazer. Porque o que acontece? Quanto mais a gente errar, mais prática a gente vai ter com isso. É igual aprender a cair. Quando a gente vai aprender uma luta, a gente aprende a cair. E isso é muito importante, porque quanto mais a gente entende como cair e como cair melhor, menos medo a gente tem de cair. E mais a gente consegue se entregar ali naquele momento da luta. Então a gente começa a ter mais controle do nosso corpo. Não porque a gente não vai cair ou porque a gente vai evitar de machucar. A gente evita muito, porque a gente sabe cair melhor. Mas principalmente porque a gente tem menos medo de cair. Porque a gente tem mais domínio do nosso corpo. A gente já se apoderou mais dele. Então isso nos faz a gente ter mais força, mais foco e mais agilidade nos movimentos. Inclusive mais agilidade para levantar quando a gente cai. Por isso é importante exercitar o erro. Onde que você pode fazer isso? Aprendendo alguma coisa nova, ou então criando às vezes um blog na internet, publicando coisas lá, sabe? Meio que publica texto lá, ou alguma coisa que você curte fazer, ou cria um vlog, alguma coisa, algum lugar que você se coloque em risco. Eu sugiro um hobby, porque às vezes fazer isso em lugares que são muito valiosos pra gente é mais difícil. Por exemplo, a gente fazer isso no nosso trabalho é super aconselhável, eu acho ótimo. Só que nesse lugar vai ter muito mais coisa em risco. Então, começar em lugares que a gente não tem tanto a perder pode deixar a coisa mais fácil. Então, escolhe alguma coisa, vai aprender um idioma, ou então vai aprender uma coisa que você não tem a menor ideia e não tem a menor serventia na sua vida. Mas vai aprender simplesmente para exercitar e errar. Porque você vai errar e você vai ter que passar pelo erro. E exercitar essa passagem nos ajuda quando a gente erra em lugares que são realmente muito valiosos pra gente. Volta 4 casas. Essa casa aqui é mais pesada. A dor do outro. Porque a questão é que não dá pra remediar exatamente. Até porque a gente não sabe como doeu no outro. E a gente não sabe o remédio do outro também. O outro tem lugares misteriosos e a gente tá sempre desvendando e buscando entender eles. Um conselho é perguntar. Pergunta, como que eu posso te acolher? Como que chegou pra você? Esse erro te doeu por quê? Tentar entender melhor as consequências e as reverberações desse erro pode ser uma boa. Primeiro porque vai te ajudar a entender melhor esse erro e entender o porquê ele é um erro, o que ele atinge. Em segundo lugar, porque a pessoa que está sofrendo as consequências desse erro, ela vai ter uma chance de ser escutada. Ela vai poder trazer a dor dela junto desse erro. E isso é bom. Porque muitas vezes, quando a outra pessoa fala que a gente errou, a gente entra num comportamento da culpa também, que faz a gente se tornar defensivo. Então a gente começa a ficar tão mal pelo fato de ter errado com aquela pessoa, que a gente tira o lugar da dor da outra pessoa, sem nem perceber. A gente meio que faz o nosso erro voltar a ser sobre a gente, ao invés de deixar a pessoa ter ficado chateada com a gente. Dê também esse espaço. Permita que a pessoa se sinta magoada por você ter errado. Não precisa permitir demais ou ficar anos, remoendo essa culpa, porque também tem gente que acaba usando isso pra ficar manipulando a gente. Mas, na maioria dos casos, a pessoa às vezes só precisa de um momento pra ser escutada. É meio que o joelho tá ralado, sabe? Olha pra aquilo ali, dá um beijinho pra sarar. Dados. Desculpa. Bem,
Agora a gente caiu na casa da desculpa. Eu peço muitas desculpas e eu me esforço, na verdade, pra tentar equilibrar. Porque às vezes eu sinto que eu tô assumindo culpa que na verdade nem tem culpa. Ou que às vezes, na verdade, nem tem nada errado. E às vezes a gente fica pedindo desculpa e aquilo ali não vai pra lugar nenhum e na verdade vai só criando necessidade onde não tem. Então eu acho que é um lugar importante, mas um lugar comedido, que precisa pensar numa medida boa. Vamos pensar na palavra desculpa? Desculpa é meio que assumir a culpa. Isso é importante. Isso vai ter muito a ver com uma casa que daqui a pouco a gente vai cair, que é sobre assumir a responsabilidade do erro. E isso é importante. Só que a desculpa, ela não necessariamente tem a ver com isso. Eu acho que você pedir desculpa por ter errado, assumir a parte que te cabe, é fundamental. Só que às vezes a gente fica pedindo desculpa pra coisa que não faz nem sentido. E meio que vira um placebozinho que a gente fica colocando ali, que faz com que a gente não olhe pro erro e não movimente ele. Então fica aí a reflexão. Ande uma casa. Casa da responsabilidade. Essa aqui é maravilhosa, porque diferente da desculpa ou da culpa, ela começa a fazer alguma coisa. Aqui, a gente tem que assumir a responsabilidade daquilo e da parte que nos cabe. Lembrando da régua. Olha o que você acha que faz sentido pedir desculpa. Qual erro faz sentido que você assuma. Tenta não assumir mais erro do que precisa. Seja porque o outro tá te demandando isso ou porque a culpa tá te demandando isso. Vale essa atenção. Aqui você assume a responsabilidade daquilo que te cabe e pede desculpa. Mas uma desculpa diferente daquela que a gente passou outra vez. Não é sobre assumir a culpa de uma maneira quase, ai meu Deus, sofrida. É mais sobre eu entendo que eu errei. Eu olhei para o erro, eu assumo que eu errei, eu sinto muito que isso tenha chegado dessa forma. E eu agora vou tentar ver o que eu posso fazer com isso. Eba, vão dar 4 casas agora. Ihu! Agora a gente tá chegando no fim do jogo. E é a casa do que mais pode o erro. Aceitar uma falha é difícil, mas é muito importante. Como a maravilhosa, crush infinita, poeta Matilde Campilho fala, o erro faz muito por mim. O erro, ele tem a capacidade de fazer com que a gente recalcule uma rota, que a gente se atente para um comportamento que a gente não conhecia, para que a gente melhore uma forma de agir, para que a gente perceba aquilo que é incompatível com aquilo que a gente é ou com aquilo que a gente quer ser. O erro pode ser um desvio que nos coloca no caminho mesmo. O erro, ele é importante, até para a construção dessa individualidade, desse ego, desse eu. Sabe o que é interessante? Na história do cinema, quando a gente está na transição do cinema clássico para o cinema moderno, tem uma diferença muito boa assim, para pensar também no pensamento moderno de tudo, do eu, do indivíduo, enfim, das narrativas, né? Que é os personagens se tornam um pouco mais complexos. Se na era clássica do cinema, né, na Hollywood, na Era de Ouro, a gente via personagens muito planos, né? A pessoa má, ela é puramente má. A pessoa boa, ela é puramente boa. Quase como se fosse um conto de fadas. A princesa, ela é boa, pura, intocável, maravilhosa. A bruxa é feia, horrorosa, ridícula, péssima, rarará, o monstro. Tudo era muito preto no branco. E aí, quando começam os movimentos do cinema moderno, os personagens começam a se tornar quase que um queijo suíço. Eles começam a ter buracos, aonde entra bactéria. E aí o personagem ele é bom e ruim ao mesmo tempo. De repente você tá vendo um filme e simpatizando muito com um personagem que é um serial killer. E aí de repente a mocinha ela é meio chata, ela é meio pastel. E aí você vai começando a entender que as figuras são complexas. Isso faz com que a gente tenha mais identificação com aquelas narrativas e com aqueles personagens. Porque é menos sobre uma ilusão do mundo. Ou um mundo perfeito, um conto de fadas. É mais sobre a vida real. E o cinema fez essa transição. E eu acho que a nossa narrativa da gente mesmo também pode fazer essa adaptação. A gente precisa começar a entender a complexidade da gente do outro. Tanto para entender melhor e lidar melhor com os nossos erros, quanto para superar melhor o erro do outro e aceitar também. Às vezes é isso. Às vezes as pessoas erram. Elas erram sem querer. E às vezes elas erram porque elas são filhas da puta. E às vezes a gente tem momentos que a gente é filha da puta e babaca. E a gente pode mudar isso. E o mais legal é esse.
E eu sei que erro é uma merda, mas faz parte. Acho que pior seria existir sem o erro. Anda duas casas. Supera. Essa casa aqui é muito importante. Em algum momento, a gente precisa deixar o erro passar. A gente precisa deixar o nosso erro, o erro do outro, passar. Aqui tem um pouco a ver com perdoar. E deixar ir. Até porque, senão, a gente continua naquele lugar. A gente meio que volta às casas e vai pra casa da culpa de novo. Seja a gente culpando o outro o tempo todo, ou a gente culpando a si o tempo todo e não deixando a gente ver outro caminho pra isso. E isso é muito importante. Tenta usar todas as ferramentas que estão aqui. Tenta lembrar de como que você lida quando o erro do outro. Às vezes nem dói tanto assim, às vezes você supera. Então, supera o seu erro também, se perdoa. Ou então, supera o erro do outro, porra. A gente em algum momento precisa andar pra frente pra não ficar parado no erro. Senão começa a dar gangrena. E aí, o único jeito é cortar. E eu acho que isso aqui vale principalmente para as relações. É importante que a gente consiga superar. Não sejam orgulhosos, caralho! You win! Você acaba de ouvir o Transa Podcast. Corre lá no Spotify para ouvir os outros episódios que a gente já lançou ou os episódios da primeira temporada do Transa, que fala sobre não monogamia. E lembrando que a segunda temporada já está em percurso de produção, inclusive fica aí o convite de novo, investidores, e vai ter como tema masculinidades. Continua com a gente, bora juntos!